Seja muito bem-vindo a mais esse estudo da série Reforma Íntima. Hoje falaremos sobre o desapego. Para nossa reflexão inicial, eu trouxe duas passagens do Evangelho. A primeira é de um homem rico que acumulou muitos bens, construiu um galpão enorme para que pudesse depositar as suas coisas. E aí ele se diz então tranquilo porque teria recursos materiais para toda a sua vida. Porém, naquela mesma noite em que ele acabara a construção do galpão, Deus lhe pede a sua vida e ele então morre. Nessa passagem, Jesus traz uma reflexão, né? Nós não temos muito controle ou total controle sobre as coisas de nossa vida. Nenhum de nós sabe o que acontecerá amanhã ou quando que nós morreremos. Trouxe uma outra passagem também que está lá no Evangelho de Marcos, embora tenha nos demais, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. No primeiro momento parece uma frase estranha, né? Mas alguns estudiosos falam que naquela época utilizava-se pelo de camelo para fazer as cordas e que aqui estaria mais relacionado com uma corda passar por uma agulha pequena, ou seja, pela dificuldade, faz uma análise, uma comparação com um rico entrar no reino de Deus. Então nós hoje falaremos um pouco sobre o desapego. O que seria o desapego pelo dicionário? No nosso contexto evangélico, seria aquele que tem o desprendimento por certas coisas. Nós falaremos em particular da questão material e aí algumas dúvidas, muito comum. Como nos manter razoavelmente equilibrados, sobrevivendo hoje com tantas despesas sem nos atormentar? Então hoje nós vivemos numa sociedade extremamente complexa que foram criadas muitas necessidades e é claro que existe muita despesa na vida de qualquer um. Então, como que nós poderemos viver, de forma equilibrada, de forma razoável, com esse tanto de necessidades que foram criadas pelos homens e sem precisar dedicar a vida toda ao trabalho, à aquisição de bens materiais? Será possível conciliar, então, a preocupação pelo ganho financeiro com o desprendimento desses bens materiais? E a resposta para essas perguntas é que nós precisamos dar o justo valor para os bens materiais. A primeira coisa que nós precisamos entender é que nós somos apenas usufrutuários. Então nós poderemos utilizar esses bens, esses recursos que nos chegam durante o tempo que nós, obviamente, estivermos vivos ou durante uma parte de nossa vida, porque nem sempre nós manteremos esses bens ao longo do tempo. Quando nós nos apegamos exageradamente a esses bens, nós corremos um grande risco de sofrimento, porque todos eles passam, ou ao longo da vida ou após a vida. E se eu coloquei toda a minha energia, toda a minha vida, todo o meu tempo na busca desses bens, eu com certeza irei sofrer em algum momento na nossa vida, porque eu estou depositando tudo que eu tenho num material que é temporário, que é frágil, que o ladrão pode roubar, que a traça pode roer. Então temos que tomar muito cuidado com essas ilusões que a matéria nos dá. Somos apenas usufrutuários ou depositários dos bens, dos recursos, e isso não vai nos pertencer para sempre, apenas durante um período. E é claro que devemos também sempre fazer essa reflexão: como eu estou empregando esses bens, esses recursos? Eu estou usando apenas para aumentar a minha vaidade? Ou isso apenas está relacionado com usos egoístas? Ou não? Eu estou usando para bens coletivos, para um bem maior? Então, resumindo, os recursos materiais ou financeiros, eles são os meios, ou seja, é através deles que nós vamos viver na Terra. Hoje todos precisaremos de uma vestimenta, de um alimento, pagar as contas. Eles são meios para a nossa vida, para o nosso crescimento, para as experiências que a vida nos proporciona.
Porém, o que acontece muitas vezes é que nós colocamos esses recursos como sendo a finalidade da vida. Então eu vivo para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ficar rico, para acumular. Esse é o grande erro nosso. A gente não vive para isso. Mas esses recursos materiais são os meios para que a gente possa viver e viver bem. Então seria errado possuir dinheiro? É claro que não, né? Senão nós nos tornaríamos mendigos, dependeríamos da caridade dos outros para sobreviver. E a gente não vê isso no Evangelho. No Evangelho tem uma passagem que fala de um jovem rico, que ele fala que queria a vida eterna, que ele já vivia plenamente as leis de Moisés, ele já tinha grandes virtudes, porque ele conseguia viver os mandamentos à risca. Porém, Jesus percebe que lhe faltava uma única coisa, que era a capacidade, a virtude do desapego. Então, naquele jovem que queria procurar a vida eterna, queria se tornar uma pessoa melhor, Jesus fala que teria que trabalhar o desapego. Então, nesse caso, Jesus realmente orientou que ele vendesse seus bens e o seguisse, e doasse aos pobres, né? Porém, o apego era tão grande que esse jovem recuou e se entristeceu bastante, porque ele não estava ainda disposto a trabalhar a questão do desapego que era muito forte nele. Em todos os outros contextos que Jesus nos deixou as lições, que os evangelistas escreveram, Jesus não pede para que as pessoas ricas que ele conviviam ou que ele encontrou no caminho doassem todos os seus bens. Alguns o fizeram de bom coração com o objetivo maior da caridade, de ajudar. Mas o dinheiro ele é muito importante, por exemplo, é o dinheiro que se constrói o hospital, é o dinheiro que paga o salário da pessoa que tem filhos, traz os avanços da ciência, portanto ele é necessário no nosso mundo. Eu gostaria apenas de tocar também num outro ponto, que além do apego às coisas materiais, a gente também pode se apegar ao poder, né, ao mandar, ou a uma imagem que a gente valoriza demais, nossa. E isso também pode gerar sofrimento. Então, às vezes, nós ocupamos um cargo de chefia, então nós temos poder, temos muitos funcionários, e isso também a gente precisa saber que é algo temporário, que nós somos apenas usufrutuários desse cargo, que antes mesmo de nós morrermos, iremos aposentar, poderemos ser demitidos. Então isso não faz parte de nós como ser imortal, apenas temporariamente para o nosso crescimento. Nós temos essas oportunidades para crescer e não podemos confundir então esse meio com o fim. Aqui, diferente dos outros estudos, nós faremos apenas reflexões, perguntas, para avaliar o nosso nível de desapego. É muito importante que a gente faça essa avaliação do motivo que nos impulsiona ao trabalho exagerado. Qual que é o propósito de ganho? O que eu estou buscando? Aonde eu quero chegar? E será que isso vai me fazer feliz, realizado, pleno? Estamos empregando os nossos recursos de forma que também gere benefícios ao próximo? Ou apenas usando de forma egoísta? Como eu disse anteriormente, o dinheiro pode trazer grandes benefícios às pessoas, pode trazer empregos, salários, mas nós também podemos usar isso de forma bastante egoísta. Quais as necessidades supérfluas que precisamos nos libertar? Então faça essa análise. O que eu estou gastando tempo, dinheiro, que não me agrega nada, que não me traz nenhum benefício? Dedicamos parte do nosso tempo a serviços não remunerados ao próximo, então às vezes a gente pode usar os nossos talentos de uma forma não remunerada para ajudar o outro. Não necessariamente precisamos passar todo o tempo nosso trabalhando, fins de obtenção de recursos. E nós doamos nossos objetos, nossos utensílios, roupas, alimentos para outros que estão precisando. De uma forma geral, uma pergunta importante: eu estou conseguindo buscar suficientemente os bens perenes da alma? O que é isso? Todos esses recursos materiais, eles ficam, a gente não consegue levar conosco. Porém, as boas experiências, os aprendizados, os conhecimentos, os relacionamentos, isso sim é algo nosso, da alma, do espírito. Independente da nossa vida, nós permaneceremos com ele, uma vez que nós acreditamos, né, na continuidade da vida
após o esgotamento, a morte do nosso corpo físico material. Então esse é o nosso caminho. Hoje nós falamos do desapego, que é uma importante virtude. Jesus se refere a ela no seu evangelho, então tenhamos bastante atenção para com ela e busquemos trabalhá-la em nossa vida. Obrigado a todos e até o próximo estudo.